Fala, meus queridinhos e minhas queridinhas, tudo bem com vocês? Espero eu que sim. Vamos começar mais uma aula e o tema de hoje vai ser, adivinha? Não é Grécia. Pode ficar tranquilo, eu sei que vocês já estão de saco cheio de Grécia, até eu estou de saco cheio da Grécia já, cansei dela. Então hoje a gente vai falar sobre um tema novo, de um jeito novo, de uma cara nova e vamos falar sobre Roma. Finalmente chegamos aí ao Império Romano. Não império ainda, mas é o começo da civilização romana, como que ela vai surgir, né, no caso, o que acontece, quais são as suas peculiaridades, o que não é peculiaridade, o que se assemelha, o que não se assemelha aí aos gregos, ok? Bom, vamos começar então. Primeiro ponto, galerinha, vamos começar aí por onde começa tudo, né? A localização, então, Roma fica ali na Península Itálica, né? Ela vai aparecer no século 8 a.C. E os períodos da divisão que a gente vai colocar são monarquia, que é o domínio dos etruscos, né? Etruscos, que é as primeiras civilizações, né? Os primeiros povos da Roma. O segundo período, república, né? Que são os senados, e o terceiro é o Império dos Césares. Bom, a gente tem algumas versões aí sobre a origem de Roma, né? E... demorado. Bom, uma das teorias... Esse daí já é mitológico, tá, gente? Essa é uma versão mitológica sobre a origem de Roma. Então, a primeira teoria é que a cidade de Roma, né, ela nasce aí de uma pequena aldeia, né, e se torna um dos maiores impérios da antiguidade. A fundação de Roma, então, tá ligada justamente... Não é o corona. Tá ligada diretamente aí em volta de lendas, né, de uma mitologia, digamos assim. Segundo a narrativa, então, do poeta Virgílio, que vai escrever aí a sua obra Eneida, né, um lindo nome para dar, desculpa se eu não reparei com esse nome. Os romanos descendem, então, de Enéas, que é um herói troiano, que ele fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. E reza a lenda, então, que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do Enéas, eles foram jogados no rio Tibre por ordem de Amúlio, que é um usurpador do trono, ele roubou o trono, e então os gêmeos são jogados ao mar. Eles então são amamentados por uma loba, como tá aqui, né, ó, aqui, eles sendo amamentados pela loba. E depois eles são criados por um camponês. E os irmãos voltam para Roma para destronar o Amúlio. Esses irmãos, então, eles recebem aí a missão de fundar Roma, né? E em 753 a.C., o Rômulo, né, após alguns desentendimentos com o seu irmão, ele acaba assassinando o Remo e acaba se transformando aí o primeiro rei de Roma. Então o Rômulo é o primeiro rei de Roma. Não é o Rômulo lá do terceiro ano, tá? É outro Rômulo. E na realidade, Roma se formou aí, né, na fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos, né? Latinos e sabinos, e situadas aí às margens do rio Tibre. E depois aí de algumas conquistas dos etruscos, ele chega aí a ser uma verdadeira cidade-estado. Então a gente vai falar aí das divisões, né,
desses períodos, falar um pouquinho sobre cada um. E, bom, o que é importante a gente entender agora? Roma, então, ainda ela se forma de pequenas aldeias, né? É importante esses latinos porque a língua vai ser o latim, né? As línguas de origem do latim são chamadas línguas latinas. Bom, vamos começar então com a monarquia. Deixa eu ver se já aqui. Bonitinho, já que eu vim falar o slide para vocês. Primeiro eu falo aqui, depois a gente chega aí e vamos falando meio parecido. Enfim, a monarquia romana, ela acontece mais ou menos de 753 a.C. até 509 a.C. Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais, embora aí no slide tenham 4, mas a gente vai descartar aí um pouco os escravos, porque eles não... assim, não fazia tanta diferença, né? Na Roma monárquica, então, a sociedade era formada... perdão. Eram os patrícios, né, que era a classe dominante. Ela é formada por nobres, proprietários de terra. Tínhamos também os plebeus. Tínhamos os plebeus, então. Eles eram constituídos por comerciantes, né, artesãos, camponeses, pequenos proprietários. Esses já eram os famosos pobrão, tá? Os patrícios já eram os ricão. E os clientes, né, que eram aí os que viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus e eram prestadores de serviços. Ali no slide, a gente estava vendo ali também que tem ali os escravos, né, que eram prisioneiros de guerra e não podiam legalmente se casar ou fazer testamento ou qualquer coisa, não tinham prática nenhuma social. Dos patrícios, como eu já falei ali, mas continuando, eles pertenciam a conjunto de família dos nobres, então a gente pode colocar aí nobres, burgueses esqueci o nome. E os mais pobres. Os clientes eram pessoas pobres, livres e estrangeiras, dependentes dos patrícios, que lhe davam terra em troca de serviços. Aí que tem uma coisa que a gente vai ver que é a clientela, entre outras coisas. Os plebeus eram a classe mais numerosa, era a base da sociedade, não tinham nenhum direito político nem cidadania. Eram pobres, não podiam casar-se com patrícios, ok? Então tem essas distinções sociais que uma classe não casava com a outra. A monarquia romana, então, o rei exercia a função executiva, né, judicial e religiosa. Ele era assistido por uma assembleia chamada Assembleia Curiata, e que estavam formadas aí por 30 chefes de famílias do povo. A sua função mudou ao longo dos anos, obviamente, né? Mas eles eram responsáveis por elaborar as leis, os recursos jurídicos, ratificar a eleição do rei, e em certos períodos a Assembleia Curiata, né, deteve mais poder do que o próprio Senado. Esse Senado, então, ele era composto pelos patrícios, né, e assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram que os acontecimentos dos 7 reinados da época, foram 7 reis, durante o governo dos 3 últimos, que eram os etruscos, o poder político dos patrícios acaba se declinando. E a aproximação dos reis com a plebe, ele tinha um certo descontentamento dos patrícios, até que em 509 a.C., o último rei etrusco ele é deposto, né, por um golpe político, e o que marca aí o fim da monarquia e o começo da República Romana. Tudo tranquilo. Pessoal, isso aqui é só um resumo, depois a gente vai falar uma por uma, bem detalhadamente, para ficar bem claro, tá bem? Bom, continuando então, deixa eu passar o slide aqui.
que agora a gente vai falar do período republicano. Eu vou falar primeiro a minha fala e depois eu vou falar aí o slide, tá bem? Então, pessoal, continuando, sobre o período da República Romana, né? A implementação da República ela vai significar aí a afirmação do Senado, o órgão que tinha o maior poder político entre os romanos, e o poder executivo ficou a cargo das magistraturas ocupadas pelos patrícios. A República Romana então é marcada aí pela luta de classes, né, entre patrícios e plebeus. Os patrícios então lutavam para preservar os privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos e mantendo a sua dominação acima dos plebeus. Então, entre 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram aí 5 revoltas que resultaram em várias conquistas. Vou citar as 5 e a gente vai entrar em República Romana para a gente falar bem completinho dela. São elas: tribunos da plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias, e a lei de Canuleia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. Mas só praticamente, tá? Nem tudo é rosas. Bom, só para ler o slide aqui para vocês. Então, o Senado então, é esse órgão máximo, né, da República. Ele funciona como órgão legislativo. Cabe a ele, então, decisões sobre guerra, paz, controle do orçamento público. Os magistrados são as pessoas que exerciam funções executivas e administrativas. E eram subdivididos em questores, pretores, edes, pontífices e censores. Isso aqui é extremamente importante. Mesmo com o slide, anotem isso em algum lugar. Os questores coletavam impostos e administravam o tesouro público. Os pretores eram juízes de questões familiares e sociais e, com o tempo, acabam exercendo funções no exército. Os edes são administradores de centros urbanos, limpezas, festas, etc. Os pontífices eram encarregados dos cultos religiosos e os censores eram o censo da população que contava a população. Ok? Isso é extremamente importante. Essas classes administrativas que são subdivididas são extremamente importantes. Então a gente vai ter aí as brigas entre patrícios e plebeus, mas já que a gente chega nelas. Só para reformular então. Além disso, a gente também tem o cônsul, tá? Que ele é o que exerce aí o comando militar. E no caso de guerra ou impedimento de um dos cônsules, eram submetidos por um ditador. Ele tinha 1 ano de mandato e o poder absoluto sobre os cidadãos romanos, ok? Na questão aí dos patrícios versus plebeus, a gente vai ver aí conflitos permanentes, né, entre os patrícios e os plebeus, que vão abalar aí essa República Romana. Afinal de contas, o exército romano era composto em sua maioria por plebeus e que não tinham a possibilidade de participar da vida política da cidade. Entre esses plebeus no exército, a gente vai ver vários fatores muito interessantes. Um deles é o famoso soldo, criação do soldo, que é o salário para esses membros do exército. E esse salário aí ele vai pagar aí despesas dos soldados, ok? Mas a gente tem que analisar vários fatores. Como eles estavam fora de suas terras, não tinham como eles garantir o pagamento dos impostos. Isso vai repercutir muito na vida deles, porque as suas famílias eram desalojadas. Quando eles voltavam, não tinha mais terra, essa terra tinha sido tomada pelo governo. Enfim, para quem tinha nisso. Com o intuito, então, de pressionar os patrícios a cederem direitos,
plebeus se juntam e saem de Roma, literalmente que saem de Roma. E só voltam, então, quando foi negociada a criação da tribuna da plebe, em 494 a.C., e essa, então, passa a controlar os patrícios e as magistraturas, e com o tempo os plebeus seriam tão poderosos quanto os patrícios. Então, os plebeus eles conseguem organizar assembleias e promulgar leis que garantissem tantos direitos quanto tinham os patrícios. Delas são as assembleias, né, que é um sistema representativo popular. Existiam várias formas de comitia, de curiata, né, que são comícios curiais, onde se votavam a lex curiata, que eram remetidas aos atos magistrados, e mais tarde foram criadas o Servio Túlio, que era a comitia centuriata, que estavam formados então por 100 indivíduos que eram essenciais para o recrutamento militar. Temos a lei das 12 tábuas, né, que por pressão do plebeu as leis de Roma passaram a ser escritas a fim que fossem fixadas e os plebeus pudessem consultá-las. As leis licínias, que determinaram aí que um dos cônsules deveria ser plebeu, e as leis de Canuleias, que permitiam que os plebeus se casassem com patrícios. Sobre a lei das 12 tábuas, delas teremos aí as tábuas originais ficavam expostas nos fóruns, né, para que toda a população pudesse conhecê-las. Em 390, durante uma invasão dos gauleses a Roma, isso acabou sendo perdido, mas algumas ainda a gente tem. E são elas. A tábua 1, ela estabelecia as normas dos processos, como se deve fazer a abertura e o encerramento de um julgamento, e a obrigação de o réu comparecer ao julgamento. Isso garantia, então, que os plebeus, que os processos ocorriam dentro das normas precisas e não inventadas no momento. Então, eles sabiam que existiam determinadas normas e elas não podiam ser inventadas para eles perderem. Na tábua 2, acreditava-se, então, que continuava a descrever os procedimentos do direito processual e com a presença obrigatória do juiz durante o julgamento. E também tratava aí sobre o furto e suas punições. A tábua 3, ela, ao contrário da anterior, ela possuía trechos completos e falava sobre o julgamento e das penas que deveriam ser aplicadas aos devedores. Uma das punições, por exemplo, afirmava que os credores poderiam vender o devedor para saldar sua dívida, né? Então, a gente vê aí a escravidão por dívidas. Igualmente decretava que uma propriedade tomada do inimigo poderia voltar ao antigo dono por meio da força. Essa lei deve ser entendida, então, dentro do seu contexto histórico, pois a escravidão era permitida em Roma, e também consagrava aí o direito da propriedade privada, né? Inclusive quando ela pertencia ao inimigo. Na tábua 4, expõe os poderes dos chefes de família, né? Conhecido como patres, né? O pai detinha o direito de matar o seu filho que nascesse com alguma deformidade, por exemplo, da mesma forma que ele podia vendê-lo como escravo. Essa lei, então, expressa aí que o chefe da família era poderoso na Roma Antiga, né? E que as mulheres tinham uma participação bem pequena. Na tábua 5, então, caracterizava as heranças e tutelas, né? Indicava que se uma pessoa morresse sem herdeiros ou testamento, quem receberia a herança seria o parente mais próximo. E essa lei, então, garantia que os bens de uma família permaneceriam nessa mesma família, sem que um governante ou outra pessoa pudesse tomar eles. Na tábua 6, descrevia como deveria, então, ser a compra e venda de propriedades, como as mulheres eram vistas como objetos, e também aqui se aplica a condição pelas quais o marido deve proceder a rejeitar a esposa. Então,
novamente se põe em evidência o grande poder do pai, né, do patriarca. A tábua 7, então, ela aborda os delitos cometidos contra a propriedade, seja um bem imóvel ou um escravo, e se alguém destruiu algo, deverá pagar pela reconstrução ou ser punido por essa ação. Então, trata-se aí, uma regra que é aplicada até hoje no direito dos países ocidentais. A oitava tábua, então, ela estabelece medidas entre as propriedades vizinhas e regras de convivência entre os vizinhos. Igualmente determinava, então, as distâncias que deveriam ser deixadas livres para a construção de caminhos entre as propriedades. E essas normas são seguidas dentro do direito público e se estipula, então, que existiam regras de coexistência entre a população. Na nona tábua, assegurava-se, então, que as regras do direito público, e por isso acreditava-se que era a continuação da anterior, e ela proibia a entrega de um concidadão ao inimigo e a realização de assembleias noturnas. As regras da tábua 9 tinham como objetivo punir aqueles que fossem contra o antigo regime, né, político de Roma, e garantir a fidelidade de seus cidadãos ao governo. A 10ª tábua estabelecia leis onde se garantia o respeito aos túmulos e aos mortos. Essas normas tinham como fim impedir que as tumbas fossem saqueadas por ladrões ou profanadas por inimigos políticos do falecido. Aí que a gente vai entrar naquela questão dos deuses lares também dentro de Roma, tá? Roma também tinha seus deuses lares, deuses que ficavam dentro do lar. Na 11ª tábua, determinava então a proibição do casamento entre patrícios e plebeus, e essa lei buscava garantir os privilégios ainda dos patrícios, mas isso vai mudar com a lei da Canoeia. E na 12ª e última, a importância da tábua, então, versava sobre questões do direito privado, como furtos e apropriação dos objetos de forma indevida, e essa lei visava garantir a propriedade privada tanto dos plebeus como dos patrícios. A lei das 12 tábuas, então, ela é muito importante porque, pela primeira vez na história de Roma, as normas estavam escritas e, assim, não corriam o risco de ser manipuladas em determinados momentos. No período monárquico, como as leis eram transmitidas de forma oral, por exemplo, somente os patrícios conheciam as leis verdadeiras. E dessa forma agora, os plebeus estavam aí, quer dizer, dessa forma antiga, os plebeus sempre estavam em desvantagem, pois não havia nenhuma garantia de um processo justo. Por isso, então, os plebeus exigiram a mudança do sistema. Em primeiro lugar, eles conseguem a criação da figura do tribuno da plebe, que é um cargo político para defender seus interesses. E por isso, através da iniciativa da plebe, as leis passariam a ser escritas. Um trio de magistrados foi até Atenas estudar a legislação que vigorava naquela cidade, a fim de aprender e elaborar um código de leis para os romanos. Igualmente, então, a lei das 12 tábuas não havia sido feita pelos deuses, e sim por seres humanos, e dessa maneira ela buscava que a lei fosse o mais igual possível para todos, evitando assim certos privilégios. Injustiça, mas a gente viu que não foi bem assim. Mas enfim. E até hoje o direito público e o direito civil dos países ocidentais é inspirado em várias regras estabelecidas neste documento. Por exemplo, a determinação que um julgamento deve ser realizado de forma pública, a inviolabilidade da propriedade e a igualdade jurídica entre os cidadãos. E tudo isso veio das 12 tábuas e que está presente no Código Jurídico até hoje de vários países. Obviamente que tem algumas modificações, mas ela está ali presente ainda, ok? Então essas são aí as vitórias que os plebeus tiveram, tá? Tributos da plebe, lei de Canoneia, lei Licínia de Sextia, né? A organização política é algo que eu já havia comentado com vocês anteriormente, né? O Senado que vai se conservar, né, como detentor do poder.
o consulado, que era o poder executivo, a gente precisa lembrar, o poder executivo é o que comanda, digamos assim, que faz tudo acontecer. O ditador, né, que quando estava alguma coisa, algum perigo ameaçava o poder, então era eleito um ditador, ele podia ficar por 6 meses sendo prorrogado por mais 6 meses. A organização econômica era baseada na agricultura e no comércio. Inicialmente, então, comercializavam pães, legumes e raramente carne, mais tarde se tornou mais variada, né, com ovos, peixes, outros cogumelos, e a comercialização de produtos pelo mar Mediterrâneo. Em azul a gente vai ter aí as principais estradas romanas, amarelo, laranjinha são as estradas secundárias, em marronzinho são as cidades portuárias mais importantes, e em preto são as cidades mais importantes aí desse primeiro momento. Então Roma entende, né, os romanos entendem que eles precisam aí conter uma ameaça externa e ter terras mais produtivas, e ter terras mais produtivas quer dizer que eles vão ser mais ricos. A Magna Grécia, ilhas próximas e margens perto do mar Mediterrâneo, então toda essa área que está aqui, toda essa área aqui, foi uma área de conquistas desse pequenininho espacinho aqui que era Roma. Então a gente vai ver aí, que vai ficar para a próxima aula, o reconhecimento de outros povos, né, de novas culturas e assim por diante. Pessoal, essa aula de hoje, nos vemos na próxima, até mais, vou estar com saudade de vocês. Até!